Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Mulher 360. Um ambiente para você, da voz você, mulher. Não é verdade, Patrícia? Exatamente. Aqui você, mulher, é real. Você, mulher, é uma mulher completa, que tem filhos, famílias, trabalho, quer empreender. O que você queira fazer, você consegue. Porque aqui você vai encontrar ferramentas para que você faça isso com maestria. E hoje temos uma convidada sensacional, mas antes de anunciar, temos que dar uma notícia. Um recadinho. Um recadinho. Gente, essa live, ela tá sendo gravada no sábado e vai ser reproduzida para vocês normalmente na segunda-feira, por motivo de que a gente tá de mudança, a gente vai para um estúdio novo, então a gente tá numa correria aqui só, mas isso pro melhor para vocês aí de casa. Então aguardem um próximo podcast, na outra segunda, que vocês vão ver um cenário totalmente novo. Novo, mais ou menos, né? É. Mais ou menos. Mas ó, olha o seguinte, vocês aí que estão assistindo na segunda, deixe suas perguntas. Estaremos aí na segunda junto com vocês respondendo perguntas, tá? Então participe. Não é porque é gravado que o conteúdo não vai ser de qualidade. Ao contrário, gente, hoje nós vamos falar de cada assunto que você vai estremecer na base. Mas vamos embora agradecer. Antes disso, né? Vamos lembrar. Pega o seu dedinho. Um minutinho, vai lá. Pode sair do vídeo agora e se inscreve nesse canal. Porque se você não se inscreve, a gente não cresce, o vídeo não entrega. E aí você não diz pra gente que o nosso trabalho tá sendo bem feito. Tá gostando disso? O YouTube vai entender o quê? Ah, não é bom, não vou entregar. Então a gente precisa que você compartilhe, que você curte, que você deixe o seu comentário. Não é só ficar no chat não, gente. Acabou o chat, vai lá, volta, bota um comentário lá.
Que live maravilhosa. Live não, né? Podcast maravilhoso. Aprendi muito. Deixa aí seus comentários sobre Fala, não gostou? Não gostou? Fala também. Fala Ou também. não gostei, bota, clica no... É gente, isso. mas ajuda a gente a construir isso com vocês. E bora agradecer os nossos patrocinadores, gente. Karen Vazon. Gente, a Karen tava aqui no podcast passado. Vocês podem ver, eu nem preciso mais falar dela. Só vai lá, assiste esse podcast, porque o conhecimento é sensacional, extraordinário. A Karen tá aqui há menos de 2 anos e ela já tem o espaço dela, muito lindo, muita qualidade, entregando um serviço maravilhoso. E por quê? Por quê, Adri? Por quê? Eu tentei Oh, Jesus! Tá complicado, gente. Gente, vai assistir o podcast dela, sabe por quê? Porque ela mostra, ela fala como ela conseguiu em 2 anos ou foi 1 ano? Ela nem tem nem 2 anos Tem ainda. nem Ela 2 tem anos aqui, como ela conseguiu chegar na estrutura que ela está hoje. Então, assim, importante. na área dela, ela já é super reconhecida aqui. Então, sem comentário, a gente é cliente dela, né? Não é só porque ela é nossa patrocinadora, não, vocês estão vendo aí na tela, mas ela tem os melhores equipamentos. Gente, Cuida limpeza da de nossa pele, tudo. depilação agora, pele. chegando o verão, corre que dá tempo. Hoje tá friozinho, corre, liga pra ela, agenda um horário e vai pra você chegar nesse verão, ó, assim, confiante. E o próximo patrocinador, da minha amiga aqui, ó, sócia Santo Bonásio. Investimentos, seguros, mas o que, Paty? Educação financeira. Gente, Me quer ajuda mudar aí. de fase? Quer mudar de fase na vida? Por quê? Com a Santo Bonásio, você vai entender o seu ponto inicial. Você já viu alguém conseguir chegar em algum lugar sem saber o ponto de partida? Pega o seu GPS e digita lá onde você quer ir. E não põe da onde você tá saindo, pra ver se você chega em algum lugar. Ó. Se ele vai te dar uma direção. A Santo Bonásio vai te ajudar a identificar onde você tá, para que nós podemos construir um trajeto, um plano, um projeto para você chegar no seu sonho. Tudo é possível, gente. Já tá tudo entregue embaixo do céu. É você que tá dormindo e não tá fazendo o que é necessário. E isso não é só pessoa física, não. Pessoa jurídica também. Se você quer alavancar, sair os seus resultados do pequeno e ir para o maior escalar, Santo Bonásio também, né? Pessoa Exatamente. jurídica. Impostos, físico, jurídico, é só chamar Santo Bonásio. Isso aí, gente. Manda mensagem. E o próximo... Tcharanana, toda vez quando eu falo disso, me dá uma fome. Ô, minha filha, tá amarrada? Minha filha, tô grávida! Tô amarrada não, tô grávida. John's Burger! Nosso patrocinador maravilhoso, John's Burger. Gente, verão chegando, ele tá em todos os festivais, inclusive nesse final de semana, ele tá fazendo um evento também pra mulheres, Ah, é tá? verdade. É que a gente tá gravando, senão a gente já tá lá. Mas um evento lindo pra mulheres com lanche do John's Burger. Vocês estão vendo aí na tela, né? Mas Pega, ó, vocês lê têm esse vontade QR Code e faz o pedido, porque enquanto ele tá no evento, o time dele também tá trabalhando pra atender você. Então não se preocupe, que eles são grandes. E olha só, 20% de desconto. Tá achando que... Só pedir aí, ó. Mulher 360, 20% de desconto. Que delícia. Ai, gente, coisa boa. E ó, tem também hambúrgueres e a maionese famosa dele no Rui Gomes, no Ampo, no Nations e vários outros mercados, gente. Então ele está por todos os lugares. Bora falar da Spring Financial. Não, Spring Management Academy. Gente, quem tá por detrás dessa empresa? Quem? Anira, uma mulher inteligentíssima. Fala aí, Patrícia. Não, gente, olha, a Anira, não tenho palavras pra falar dessa mulher. Você que tem o seu business aqui e tá querendo passar de fase, tá querendo profissionalizar? Porque, gente, vamos lá, eu também sou empresária, Adri, a nossa convidada, a gente começa do jeito que dá, né? A gente começa ali, só que chega um ponto que você precisa de processos bem estabelecidos. Você precisa entender se o seu preço está bom, né? Porque tem muita gente aí que tá faturando, mas não tá ganhando dinheiro. É verdade? Ou seja, você quer ampliar, precisa de um business plan. Acabei de falar pra vocês, quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Você tem que saber onde você quer ir. O que mostra como você vai chegar lá? Business plan. A Anira faz todos esses trabalhos e muito mais aí em relação a processos para sua empresa. Então, bora buscar essa mulher, porque olha,
Ela é inteligentíssima. A gente não cansa de falar isso. Que ela é mãe, esposa, empreendedora. Gente, tudo com você, mulher de casa. Agora vamos falar de outra pessoa. Outro patrocinador. Gente. Esse daí eu falo com ele quase todo dia, gente. Nunes Travel Agency. Tá melhorando o trava-língua, gente. Gente, a Nunes Travel Agency é a empresa que está trazendo Patrícia Pimentel. Gente, vamos lá. Nós estamos trazendo a CEO do Pablo Marçal. Ela está em todas as lives. A gente estava na live há 2 dias atrás. Ele falou por uns 15 minutos sobre essa mulher. Foi. A única mulher que subiu com ele pra esquiar no maior pico que eles já foram. Então a mulher é braba. E você acha que eu ia colocar uma mulher braba dessa na mão de qualquer um? Não dá, né? Ou seja, porque nós confiamos no trabalho dele, que é de qualidade, que é de excelência. E você também pode ter essa excelência. Você que vai viajar tanto para fora do Canadá quanto dentro, tem desconto. Eu ia falar isso porque eu sou a defensora do público aqui, você sabe. Eu que defendo aqui. Então, o descontinho tem que ter. Fala aí, Patrícia. Solta! 10% para quem tá aqui dentro do Canadá. E você, olha, mulher que tá em Vancouver, Calgary, qualquer Saskatchewan, qualquer outra província vai vir pro evento, tem desconto especial para você, tá? Além dos 10%, tem desconto especial para você. A Nunes Travel Agency tá fazendo um pacote sensacional para trazer as mulheres desse Canadá para viver essa experiência no dia 12. Além disso, gente, eu confio pessoalmente nesse cara. Tô indo para Israel com ele, gente. Sozinha! É mesmo, verdade. Ou seja, o cara é bom. Bom. Nunes Travel Agency. Se a gente faz isso, se a gente entrega a Patrícia Pimentel na mão dele, você vai pra Israel com ele, a gente tá indicando qualquer coisa? Claro que não. Pode confiar. Nunes Travel Agency. E agora? Falamos juntinho, hein? Vamos lá falar da nossa convidada maravilhosa, gente. E hoje promete. Hoje promete. Vocês estão preparados? Hoje o papo vai ser bom. Eu falei assim, hoje o pau vai comer. Hoje o papo vai ser bom. Bora lá, gente, porque nós temos aqui a Aline Constantino. Aline, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço. Tô sem palavras. Só essa introdução de vocês já mostra a excelência. Já tem uma entrega de excelência. Então, isso é coisa do céu. E pessoas de excelência andam com pessoas de excelência. Então, tamo junto. Que maravilha, Aline. Obrigada mesmo de coração. Hoje nós vamos fazer aqui um podcast potente. Que quem tiver em casa vai tremer a base. Vai, gente, vocês não têm... Vai tremer a base, aqui nos gente. bastidores, a gente já conversou já quase 1 hora. E o negócio aqui tava louco. Tava muito bom, muito bom. E olha, a gente vai falar, gente, de mulher, porque a gente é mulher. Mas você, homem, meu filho, você fica nesse podcast, pelo amor de Deus. Pega os códigos. Aplica, vai. Tá? Porque depende de você. Você que aí tem sua mulher. Você tem uma mulher 360 dentro da sua casa. Você tem. Você tem uma filha, você tem uma mãe. Todo mundo tem uma mãe, gente. Ah, não casei, mas tem uma mãe. Porra, pra você estar aqui, você dependeu de uma mulher. Então, fica até o fim desse podcast, porque nós vamos falar dessa mulher que rompe. Vamos lá, Aline. Antes da gente começar a bater esse papo, né? Entrar nessa profundidade desse assunto, conta pra galera que tá em casa, que não te conhece, quem é a Aline? O que ela faz? Eu sou a Aline Constantino, eu sou criadora do Edifica no Instagram. Se tu não me segue lá, @Aline Constantino, com Y, a única Aline que vocês vão conhecer com Y, então grava bem no teu coração. Eu tenho também o Papo Alfa. E eu tenho trabalhado com as redes sociais já faz quase 8 anos. Agora que as coisas estão começando a andar. Então, falar de rompimento é falar de uma jornada. Falar de rompimento é falar de processo. Tem muita gente que quer a promessa, quer a recompensa, mas não teve processo, não vive propósito e quer romper na promessa. Não funciona assim. A gente sempre tem que entender que para um grande rompimento teve uma jornada.
de dor, de não, de porta fechada. Tu não consegue, tu não é capaz. E o que eu faço com isso? Como é que eu rompo com isso? Eu vou viver aquilo que está determinado para mim viver. Não importa o que passou, o que não deu certo, não importa o meu passado de dor, as circunstâncias, os ciclos. Tem aquela história, né? Tem pessoas que às vezes falam assim, não, mas o meu pai era alcoólatra, não, mas a minha mãe era isso. Não, não, não. O que eu tô fazendo com a minha história? E falar de rompimento eu vou escrever aquilo que está reservado para mim. Eu vou escrever uma história de rompimento. Eu vou romper na vida em todas as áreas. Emocional, financeira, espiritual. E eu vou passar e superar os obstáculos. Falar de rompimento também fala de superação. Como assim superação? Não estou te entendendo. A superação, ela é ativada quando eu entendo e aceito a inteligência emocional. Por quê? Se você ficar aprisionado na dor, nas coisas que não deram certo, nos traumas. Porque eu fui uma mulher que eu fui estrupada quando eu tinha 10 anos e vive naquilo. Você nunca vai romper. O que você faz com a dor? O que você faz com o trauma? O que você faz com a negatividade? Transforme isso. Tudo é transformável. A gente só tem que ativar. Quer ver uma coisa? Tem o lado ruim, mas tem o lado bom. Sim ou não? Tudo. Então é só a gente saber inovar, transformar. Inteligência emocional para romper na vida. É só uma fase. Eclesiastes fala uma coisa muito interessante que para todas as coisas debaixo dos céus tem um propósito, tem uma fase. Fala sobre isso. E é muito interessante quando eu começo a aplicar isso na minha vida, porque tem fase que tu tá rompendo, tem fase que tu tá lá no muito, mas tem fase que tu tá no pouco. E como é que tu sabe se administrar e viver no pouco? A Bíblia vai falar que fosses fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Como é que eu rompo no pouco? Eu supero ele, eu passo por ele. A minha situação é essa, mas eu vou chegar lá. Canaã me espera. Eu declaro na minha vida Gerezim. Gerezim é muito interessante porque quando eu aplico Gerezim na minha vida, eu sou transbordante. O que é Gerezim, Aline? Os samaritanos vão erguer um altar. Lembra da mulher samaritana? Ela deixou o cântaro, ela conquistou uma cidade. E os samaritanos ergueram um altar. Bendito eu sou na entrada, bendito eu sou na saída. Bendito é o fruto do meu ventre. Bendito é a minha fazenda, o meu gado. Então eu começo a declarar isso na minha vida, transbordante, e para aquele que está do meu lado. Por isso que eu falo para vocês, bênçãos de Gerezim. Aqui é Gerezim até o tutano. Olha aí, entendeu? gente. Por quê? Eu vivo o que eu falo. Essa lei hoje que eles falam de física quântica, neurociência, não, gente, manifesta, fala. Isso é fé, gente. É uma fé ativada. Só que hoje eles não querem falar que é fé, mas é isso. Você vai declarar o que é fé. É aquilo que não existe, mas eu confio, eu acredito e se manifesta. É trazer a existência daquilo que não tem. Isso é fé. Então, quando eu ativo a minha fé, ou física quântica, ou como é que você quer chamar aí na sua casa, como é que você aprendeu, mas para nós é fé, é um rompimento de coisas maiores. Né? Jeremias vai falar que clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes que, você nem entende. Então. Porque a paz que excede todo entendimento, que te destrava. Você tem noção? Uma paz que te destrava, que vai além. Por isso que eu gosto muito de Salomão. O que ele pediu? Sabedoria. Exatamente. Ô, Aline, mas hoje as mulheres, e no geral o homem também, eles têm muito conflito de identidade, de saber quem eles realmente são. Eu, na minha colocação, eu gosto de falar assim, descobrir sua identidade é saber que você é filho de um Deus e que nele tudo você pode. Qual é a sua visão disso que você falou sobre quase, você não usou a palavra identidade, né? Mas você falou sobre isso. Como que você traz isso para a mulher se identificar, sabe? TDAH aqui batendo. Não. Maravilhosa a sua pergunta e super bem elaborada. O que eu entendo? Quando eu sei quem eu sou em Deus, eu vivo os propósitos de Deus e eu ativo também as promessas que Ele tem na minha vida. Identidade profética. Por exemplo, Moisés ativa a identidade profética dele. Quem foi Moisés? Um libertador. Esther, ela vai no reinado e ela dá livramento para o povo. Ela também viveu uma identidade profética para aquele tempo, um tempo de livramento. Débora viveu uma identidade profética. Ela sempre... Sabe o que é uma mulher dar ordens para um exército? E Baraque trabalhar juntamente? Ela é uma mulher de poder, de autoridade. Uma mulher que entendia para o que ela foi chamada. Muitas vezes tem ruído de comunicação dentro da nossa cabeça. Você é bombardeado com a internet, você é bombardeado com a mídia, com coisas que elas violam os teus valores, os teus princípios cristãos.
elas te descaracterizam e querem roubar e destruir a tua identidade. E quando a gente está guardado, protegido em Deus e está vivendo a nossa identidade, que a gente já conhece, já sabe quem eu sou, para onde eu vou, tem um direcionamento e está trabalhando juntamente com os céus, que a gente ativa isso numa plenitude. Lembra daqueles níveis que eu falei para vocês? A gente não gravou isso, mas foi a conversa de ativar aquilo que Deus nos deu, governo, autoridade. Sim? Quando eu tô vivendo isso, nada mais vai os ruídos não vai me atingir. O pau tá quebrando. Hoje em dia a família tá sendo atacada. A mulher tá sendo muito atacada. A mulher, ela passou num estágio da sociedade de ser respeitada, não ser respeitada. Justamente porque tem mulheres que, em vez de ir pra internet falar algo inteligente, elas estão lá mexendo com o bumbum. Vai, TikTok, dancinha. Sabe? O que agrega? O que faz parte da tua identidade? O que tu quer pra tua vida? Acorda. Por exemplo, a gente tem agora um rompimento vindo pra Toronto, que, gente, Aline, como é que você fala assim? Como é que você aprende? Sabe quantas mentorias eu fiz? Sabe quanto de dinheiro eu investi? Gente, se eu falar pra vocês, se vocês botarem no papel, vocês ficam chocadas. Mas eu investi naquilo que eu queria. No conhecimento, na inteligência, na busca. E tem gente que quer grandes rompimentos, mas não investe, tu vai ficar parado. Tu vai ficar estacionado, tua empresa não vai sair do zero, porque tu não quer o conhecimento, tu não quer a sabedoria. E isso também cabe em movimento financeiro, você tem que investir. É uma mente muito pobril. Não, isso aqui é tanto. Não. Gente, isso é mente escassa. Isso é mente escassa. Escassez total. Sabe como é que a mente rica pensa? Esse investimento aqui vai ser pra isso. E isso vai gerar esse rompimento. É isso que eu preciso. Por isso que eu falo, Patrícia Pimentel tá vindo, tem que investir, tem que ir nesse movimento, porque vai ser chave de destino, vai destravar as pessoas. Divisor de água. Ah, mas a minha empresa já tá bem. Mas espera aí, a tua empresa pode melhorar. Ela vai te dar chaves lá pra isso. Gente, ontem mesmo eu falei lá no Instagram que eu falo assim, eu não consigo entender um empresário que ele para e ele não vê a oportunidade de você estar num ambiente desse. Gente, essa mulher que tá vindo, ela é a responsável pela expansão global do Grupo Pablo Marçal. É muita pedrada. Cara, você tem um negócio hoje aqui no Canadá que ele pode se tornar global. Sim. Através de uma conexão. Sim. As pessoas não entendem. Eu sempre falo que se pegar todos os podcasts ali, todos, desde o início, a virada de chave para cada pessoa que esteve aqui foi uma conexão. Foi assim, esforço, aí você vê. Você vai vários anos, né, esforçando ali, porque o negócio é não parar. E aí você não vê resultado. Aí, de repente, vem uma conexão que fala... Pum, destrava. Explodiu. É porque assim, a gente se conecta com as pessoas, tende a se desconectar fácil, igual a gente estava conversando lá atrás, antes do podcast. Só que a gente consegue sozinho atingir muitos objetivos. Mas existem objetivos, alvos grandes, que você não consegue sozinho, não tem como fazer sozinho. Deixa eu dar uma chave para vocês. Como é que José vira governador? Network. Então, ele interpretou um sonho e falou com alguém. Quem tem boca vai a Roma. Exatamente. E ele ainda falou assim, ó, me leva lá. Ainda foi ousado. Foi ousado, ainda me leva lá. Ousadia. Lembra de mim. Outra coisa muito importante para rompimento. Ousadia e coragem. Ah, mas vão falar de mim. Ah, mas... Essa mente medíocre não te leva a nada. Você precisa, às vezes, botar a cara lá e falar e ser ousado e ter... Não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, seja corajoso. Ele nos deu um espírito de ousadia, de intrepidez, não de medo. O medo, ele abre porta para várias coisas dentro da nossa vida. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E isso é muito importante a gente falar sobre o medo, Aline. Até vamos abrir aqui porque tem um livro que eu sempre falo, gente, é Mais Esperto que o Diabo. Leia esse livro, não quer ler, escuta, porque só o nome dele já gostei. Vai virar a chave. O que esse livro diz? Ele coloca Deus como bom e o medo como o diabo. Por quê? Como que o diabo te manipula, gente? O diabo aqui, não sou religioso, não gosto de falar de diabo. Tá bom. Como que o mal te manipula? Ele te manipula com sugestões. São as setas que voam de dia. E essas sugestões são o quê? É o medo, gente. Não sobe naquele palco porque alguém não vai gostar de você. Vão falar isso de você. Seu cabelo não tá bom. As pessoas não gostam da forma que você fala, é muito agressivo, ou é muito doce, ou
são essas sugestões Impedimentos, né? que vão destruindo a sua identidade. Então, o medo é muito importante que a gente fale. Ou destrói ou não deixa tu ativar ela. Exatamente. Porque essa coragem, essa intrepidez, essa ousadia te leva longe, sim. Né? A gente viu isso na vida de Moisés. Moisés foi corajoso. Imagina um cara que ele cresceu com os egípcios, a cultura dele, apesar de ser hebreu, ele cresceu ali e depois ele teve que falar para eles: deixe meu povo ir. Olha que, mas foi na ousadia, foi na intrepidez que ele conseguiu esse rompimento. Então, assim, para tudo a gente precisa disso. É na empresa, é em casa, é com os filhos, é na nossa vida espiritual. Gente, tem gente que tem medo, às vezes, de dormir com a luz apagada, tem medo das coisas. Gente, o salmista vai dizer que em paz me deito porque tu me fazes habitar em segurança. Se no mais profundo abismo eu me esconder, ali tu estás. Olha o Deus que tu serve. Ele tem a chave do inferno e da morte. Ele manda no diabo. O diabo não tem em casa. Tu já acessou essa autoridade que está sobre a tua vida? E em meu nome expulsariam os demônios, curariam os enfermos. O que os teus pés estão anunciando? Que autoridade, quando tu pisa, tu tem? A gente tem que ativar isso. Exatamente. E pelo amor de Deus, deixar... Você falou uma coisa muito interessante, Paty. Essa desconstrução. O mundo hoje quer nos desconstruir de todas as formas. Quer desconstruir a mãe na sociedade, quer desconstruir a mulher, quer desconstruir os nossos valores, os nossos princípios. Gente, eu sou uma mulher raiz. Tem coisa que eu não abro mão e ponto. Aline, mas você é radical. Deixa eu ser. Gente, isso aqui não entra na minha cabeça, não foi assim que eu aprendi, pronto. Não remova os marcos antigos. Por que existem leis? Pra gente ficar submetida a elas. E a Bíblia fala pra gente estar submetido sobre leis. Quem obedece a lei tá sobre o governo de Deus, tá certo? A gente tem que obedecer. É na sua igreja, ao seu a nossa pastor, parte do nosso é no seu contrato. trabalho, com o seu patrão, é com Deus, que Ele governa sobre todas as coisas. Então, a gente precisa entender isso. Isso também faz parte de rompimento. Rompimento também é entender hierarquia, é respeitar. Tem gente que não tem humildade para respeitar. Vou te dar uma chave agora. Como é difícil a gente trabalhar, às vezes, com pessoas que elas mandam na gente, elas têm autoridade sobre a gente, mas elas não carregam gabarito para aquilo. Sabe, você fala assim, meu Deus do céu, não... Só que o que eu entendo quando é hierarquia? Se é minha patroa, eu respeito. Eu abaixo a cabeça, eu tenho humildade suficiente para entender. Eu sei mais, mas aqui ela manda em mim. Ponto final. Agora, tem pessoas que não entendem isso e não sabem isso. E isso é uma chave. Deus trabalha com hierarquia. Vou trazer uma história para ilustrar isso. Como que funciona, gente? Eu trabalhava numa empresa que o meu chefe, assim... Terrível, não tinha gabarito ali, não queria que eu fizesse mais, porque aqui tem isso, né? Essa cultura, a gente até falou quando a gente falou de RH, que aqui tem essa cultura do seu cargo ter o seu script e você não poder fazer a mais. Pra gente brasileiro isso é a morte, né? E tinha essas regras. Aquilo tava me incomodando tanto, que eu falo, gente, tenha coragem. Porque todo mundo virava pra mim e falava assim, é só fazer menos. Fica no seu trabalho. Fica de boinha. Gente, se você for ficar num ambiente no qual você não consegue cumprir esse mandamento de autoridade, saia. Não suje. Não se suje. Porque se eu escutasse os conselhos que eu tava ouvindo naquela época, continua. Não é só você ficar de boa. Em um momento desse, quebra os seus princípios. Porque se você tem o princípio de entregar trabalho com qualidade, com excelência, se você ouvir essas setas, você destrói o seu trabalho com excelência para se encaixar no padrão do mundo. E não se encaixe no padrão do mundo. Então, isso que a Aline tá falando é muito importante. Tá numa posição onde você tem que obedecer a autoridade? Obedeça. Se você tá vendo que aquilo vai mexer com princípios, saia. Não fique. Não negocie princípios. Mas não quebre o principal ali da autoridade. Então tenha discernimento para você tomar decisões difíceis. E voltamos, coragem, né, Aline? Os covardes não vão herdar o reino do céu. Isso é algo muito forte, né, Aline? Quando a gente fala de negociação de princípios, eu vou trazer aquela historinha de Nabote. Nabote, na Bíblia, ele tinha uma vinha muito bonita. E interessante que geograficamente... O rei Acabe, ele tava com o palácio mais ou menos assim de frente para a vinha dele. É como se fossem vizinhos. Pega esse gancho. O rei Acabe era muito rico. Ele é rei. Pra que tu quer
minha vinha. Não é o que tu tem, é o que tu carrega. Uhum. E Nabote, ele não queria negociar. É aquilo que você falou, tem coisas que são inegociáveis, que dinheiro não compra. Quer ver uma coisa que dinheiro não compra? Honra, respeito, amor, educação. E a gente tem que entender que rompimento também é não negociar. Ah, não, mas isso aqui vai agregar. Não. Tem coisa que não agrega, tem coisa que te mata. Cuidado. Uhum. Cuidado. Uma vez eu vi um pastor, muito conhecido, ele falou assim, nem tudo que é bom vai te fazer bem. Gente, eu gravei essa frase pro resto da minha vida. Então, toda decisão, toda oportunidade, observe, veja bem, estude bem, depois você vê se você vai aplicar, se você vai entrar dentro. E hoje em dia, que eu tô ficando um pouquinho mais velha, a gente vai criando essa sabedoria. É isso mesmo? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Como é que funciona? A gente tem que ter esse entendimento, principalmente a colérica sanguínea. Gente, falando de identidade, falando de rompimento, você tem que entender quem você é. Exato. Qual o arquétipo? Governante, eu sou raposa, eu sou o quê? Tem que entender e abraçar essa identidade. Então, por exemplo, eu sou colérica e eu sou sanguínea. O que essas pessoas fazem? O que essas mulheres fazem? Elas têm pontos muito fortes, inclusive são líderes, são mulheres que elas conseguem fazer muita coisa ao mesmo tempo. Agora, elas são muito ligadas no impulso. E o impulso, ele também te mata. Cuidado com o impulso. Eu tenho que aprender a me poldar. Eu tenho que ser a cada dia forjada e passada lá na olaria do céu para Deus podar algumas coisinhas, porque tem as imperfeições. Nós somos seres imperfeitos. A única perfeição é Deus. Nele não há sombra de variação. Passam-se os céus e a terra, mas a sua palavra permanece para sempre. Ele é perfeito, ele é imutável, ele é incomparável, ele é soberano, ele é tudo. Agora nós não, a gente está sempre fraquejando, temos as nossas fragilidades, nós temos os nossos defeitos e a gente procura se aperfeiçoar. Exatamente. E romper nessa identidade, romper para ser uma mulher cristã, virtuosa, com autoridade, com governo, é também saber se poldar. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma tática que eu uso, às vezes eu vou no espelho, e eu falo comigo mesma, bem doida, tá, gente? Deus gosta disso. E eu falo assim, Aline, você precisa mudar isso. Não, cara, para com isso. Olha aqui pra mim. Chega, não faz isso. E isso vai te desenvolvendo. É como se uma conversa psicológica, você com você. Lá com... É uma sessão ali. Exatamente. Você e sua terapeuta eu mesmo. Desenvolvido muito nessas áreas da inteligência emocional. Porque a inteligência emocional, ela destrava o teu financeiro, gente, pelo amor de Deus. Eu falo, gente, entende isso. Pega uma coisa, tu não vai ver rico depressivo, tu não vai ver rico com problemas mentais, né, mal resolvido, autoestima baixa. Não, são pessoas curadas, pessoas que elas já destravaram níveis anteriores para estar onde elas estão. Então, o que eu preciso entender é que a saúde do meu corpo, a saúde da minha mente, a saúde do meu espírito faz parte do rompimento. Voltando a dizer, a tricotomia do ser. Por que não rompe? Porque o espírito não está rompendo. Porque a carne, as doenças psicossomáticas, por exemplo, não perdoei alguém. Eu tô lá só atingindo o fígado. A ciência já comprova isso. Tem doenças que a gente aloja pro corpo, que é da alma que vai pro corpo porque a gente não se curou. Por isso que o salmista vai dizer que, às vezes, ele tinha uma conversa com Deus assim, ó. Por que estás abatido, a minha alma? Ele tá conversando com ele mesmo. Conversinha do espelho, volta... Entendeu? E dá um hello ali, ó. Rompe nisso, para com isso, perdoa aqui, destrava ali. A gente precisa fazer isso. Não, gente, e é um comportamento tão saudável que você pode fazer em qualquer lugar. Uma alma curada é uma mente destravada para viver coisas extraordinárias na Terra. Aline, deixa eu te perguntar. A gente tá falando muito sobre autoridade, esse autoconhecimento, né? Uma pessoa que ela não sabe ativar a autoridade, não tem esse feeling de como fazer isso. Como ativar essa autoridade? Como eu me tornar uma pessoa com autoridade no que eu falo, na hora que eu me posiciono? Eu acredito assim, ó. Primeira coisa, que conhecimento que tu tá buscando? Passa tanta hora na internet, a dedo pra cá. Gente, vai ler. Vai ler, paga, investe em mentoria. Eu sou resultado de mentorias. Camila Vieira, Camila Barros, eu sou extensão de Camila Barros. Por isso que eu tenho esse jeito, entendeu? Então, assim, as pessoas têm que investir. Volto a dizer, a Patrícia tá vindo, Pimentel tá vindo pra Toronto. O que tu tá fazendo que tu não comprou teu ingresso ainda? Rompe, mulher! A gente tá te dando uma chave.
Não é? Só que daí procura desculpa que, não dá. Uma mente bloqueada, o emocional tá bloqueado. Não rompe. Tu tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Gente, Sabe? a conta vai estar sempre ali. Desculpa pra tudo. O meu pai falava algo engraçado que a desculpa do peidão é a barriga inchada. Então, sabe, é um vitimismo, isso não rola, sabe? A mente tem que ser desbloqueada, a mente tem que... Não, eu vou fazer isso aqui pra mim poder romper aqui. Eu vou comprar o meu ingresso aqui pra mim poder romper aqui. Você me entende? Então, são sacrifícios. Ter autoridade... A autoridade ela é revelada quando tem processo de sacrifício. Não tô te entendendo. Qual foi o maior rompimento de Jesus? Fala pra mim. Deserto. Ele jejuou 40 dias, 40 noites e ele ainda falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele exerce autoridade porque no Calvário ele vai e ele ressuscita. Teve um processo de sacrifício antes do cumprimento da missão, da promessa. Que dificuldade que eu tenho de saber que eu preciso ser processado e para ativar certas autoridades, tem que ter rompimento de desbloqueio de processo. Só que as pessoas não entendem o processo. Tem umas que nem entendem processo, nem vive processo. Entendeu? Não tá, amiga. Mas não tá nem no processo. No Instagram. Sabe? Porque, gente, são as 3 etapas do rompimento: processo, propósito e promessa. Não tô entendendo. Vinho. O vinho, primeiro ele é uva, depois ele é amassado, depois ele é afermentado, depois ele vai pro barril, ele tem um processo. Então tem pessoas que elas nem entendem o processo, não vivem, nem sabem o que é propósito, oxalá a promessa. Você entende? Foge de qualquer processo de transformação. Exatamente. E por isso corre. Covarde. Gente covarde. Gente que não quer viver coisas maiores, não quer extraordinário. Então fica na tua mesmice. A culpa no outro. Fica na tua mediocridade. Entendeu? Porque quem quer crescer, cresce. Quem quer romper, gente. rompe. As promessas que Deus nos deu foi sacerdócio real. Príncipes e princesas. Tu tem noção o que o céu ativou pros filhos dele? É porque teoria da prosperidade. É porque Deus deixou isso pra gente. Querendo ou não, isso é bíblico. Prosperar é bíblico. Quem foi Abraão? Vai ver. Abraão tinha fazendas, tinha terras. Abraão era próspero. Talentos, né? Exato. Então, assim, que dificuldade que a gente tá tendo. Que dificuldade, Dri, Paty, que eu tenho às vezes de romper no meu relacionamento com meu marido. O que tá acontecendo? Cadê o gap? Eu li um livro que ele fala assim, ó, a comunicação cura tudo. Isso me marcou. Por quê? Quando eu entendo que uma comunicação ela é clara, ela é assertiva, objetiva e tem direcionamento, quem tem boca vai a Roma. Exatamente. E tem pessoas que assim, ó, elas têm tanto problema de se relacionar que a primeira coisa... Vamos lá. A primeira fraqueza, a primeira falta é a comunicação. Não se expressa, mas eu não sei falar, eu sou tímida. Vai na frente do espelho e fala com o espelho. Como ser mais assertiva. Vai ler um livro pra poder aprender vocabulário. Vai pesquisar no YouTube, mentoria de gente. E outra, gente, que eu falo, quer ser bom em comunicação? Se comunica. Exato. Do jeito que você fala hoje. Começa dos pouquinhos. Pelo amor de Deus, gente, do jeito que você fala hoje. Eu tenho um vídeo lá no YouTube, meu primeiro vídeo. Quando eu fiquei grávida, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer agora? Eu tô grávida, eu preciso ter um plano B. Eu falei, vou gravar vídeos, né? Vou gravar vídeos sobre a minha vida, sobre economia, sobre tudo que eu sei. Tem um primeiro vídeo lá que eu tô falando assim, ó. Gente, esse é o meu primeiro vídeo, tá? Olha o posicionamento. Eu quero muito que vocês assistam. Eu vou falar sobre a minha família, eu vou falar... Hoje eu viro pra vocês e falo, acorda, meu filho, acorda. Autoridade. Você tá entendendo? Autoridade. Só que isso é um processo, meu filho tem 5 anos. Ou seja, é um processo de 5 anos de um vídeo que eu falava baixinho, que teve um comentário assim, fala um pouquinho mais alto. Pra hoje aqui, você tem que tampar o ouvido, senão eu grito, estoura o seu tímpano. Tá entendendo? Só que como que você aprende? Processo. Vai, faz do jeito que você tem, com as ferramentas que tem hoje, faz, melhora. Ó, cheguei a um ponto que eu não consigo sozinha. Mentoria, ambiente, pessoas que estão fazendo melhor que você, gruda nelas, fala assim, ó, eu quero aprender o que você tem, o que você carrega. E vai, continua, para de dar desculpa, gente, improvável, todo mundo aqui, a maioria é. Inclusive, muito importante o que você tá falando. As promessas são liberadas e com quem a gente anda faz parte da promessa. Quer ver uma coisa? Deus fez a promessa pra quem? Pra Sara.
H entrou dentro da promessa. Por quê? Ela liberou o vento pra ela. Então, as promessas de Deus, se tu tá andando com alguém que tem promessa grande, essa promessa tá na tua vida também. Então, com quem tu anda, tu também vai determinar o teu destino, se vai ser extraordinário ou não. É muito importante isso. Isso, gente. Vamos lá, Aline, eu quero entender um pouquinho como que foi esse processo. A gente tá falando de processo. Vamos voltar lá atrás. Como que começou essa identidade, né, da Aline forte, da mulher que rompe? Né? Porque ela falou nos bastidores, né, não foi gravado aqui, mas ela falou que cresceu no berço evangélico e que ela viu o pai orar, viu a família estar nesse ambiente, e tem muita gente que não vive isso, né? Então, eu vim de uma casa de milagres, eu sou filha de profeta, meu pai é um grande homem de Deus, e apesar de crescer e nascer num berço evangélico, eu tive as minhas lutas, as minhas fragilidades e os meus questionamentos. Eu sempre fui filha de sacerdote, filha de pastor, mas eu não entendia o Deus do meu pai. Eu não conhecia o Deus da Bíblia. E volto a dizer para vocês, o cristão ele tem que entender a Bíblia em todos os níveis. Ele tem que destravar essa autoridade que está na palavra. Por quê? Como é que eu vou falar? Você conversa com um muçulmano, ele vai te dar umas bases. Agora conversa com um cristão, ele não sabe, gente. A maioria dos cristãos, eles não lê a Bíblia, é sério. Teve uma vez que eu estava num evento e a mulher, ela era até esposa do pastor. Ela abriu a Bíblia dela, eu vi que a Bíblia dela, tipo assim, ela não... Se você olhar a minha Bíblia, ela é toda arriscada. Ela é toda arriscada, eu tenho algumas versões, Almeida, Thompson, porque é essencial a gente destravar aquilo que Deus deixou pra gente, o que é a palavra dele. Então essa minha busca aconteceu por eu não entender, eu questionar e eu perguntar pra Deus, mas por que isso? Por que aquilo e tal? E eu também passei por uma fase da minha vida, eu fui casada, eu tive um divórcio, devido a uma ruptura de infidelidade que teve na época, e eu rompi na minha vida emocional porque eu precisava perdoar pessoas. Por isso que hoje tem esse rompimento na minha vida de coisas extraordinárias e eu tô num certo nível porque eu fui processada, vivi o propósito e hoje eu tô rompendo na promessa. Agora, eu carreguei dores, traumas por muito tempo e isso estava me fazendo mal. E como é que eu identifiquei isso e eu paralisei com isso? Eu disse, eu tô me tornando uma mulher amarga. Vocês estão vendo a Aline que eu sou hoje? Eu não tava assim. Eu tava revoltada, eu tava com palavras negativas, pensamento bloqueado, rejeição, trauma, abandono, tudo isso estava instalado aqui dentro. Agora, quando eu decidi, perdoar é decisão. Perdoar é decisão. Qualquer pessoa não vem falar, não, você tem que decidir no seu coração e liberar aquela pessoa. Então, eu liberei situações passadas, eu liberei quem me feriu, quem me traiu, quem não foi leal. Hoje, o que eu consigo fazer? Eu consigo orar por aquele... O que a palavra fala? Orai pelos vossos inimigos. Tá falando de você? Deixa falar. Sabe quem me defende? É Sabaote. Quando eu preciso, ele é o Deus da guerra, ele vai pelejar minha causa. O salmista vai dizer, clamarei a um Deus que por mim tudo executa. Tô com guerra no trabalho? Ora. Tô com guerra dentro da minha casa? Ora. Fale com Deus. Desenvolva um relacionamento com Deus. Que dificuldade que a gente tem de fazer isso. Que dificuldade que a gente tem de orar 15 minutos. De falar com ele 15 minutos. E é uma questão que eu até vi um stories de uma amiga que ela tava falando assim. Eu estou tentando criar meu relacionamento com Deus. Eu não sei se ela tá indo pra igreja ou não tá. Mas ela tá tendo essa vontade. Você viu, né, a história de quem? Querendo ter essa intimidade com Deus. E aí eu vejo que muita gente acha que não consegue ter acesso a Deus. Acha, porque ele precisa estar em uma igreja ou ele precisa estar em outro lugar, sendo que ele pode ter acesso ali, ó, no sofá dele, na cama dele, no banheiro dele, lavando uma louça e ter acesso direto. Muito bom o seu ponto. Vou falar duas coisas. É essencial a gente congregar e ter, tá debaixo de um sacerdócio, isso é bíblico, tá? Mas o véu se rasgou e eu tenho livre acesso. O que é esse livre acesso? É o que você tá falando. Nós precisamos falar com Deus. Eu sou filha, eu tenho que conversar com meu pai. Quer ver uma coisa? Isso aqui deu errado. Nossa, que M que deu esse problema aqui. Você orou antes de falar. Tem guerras, eu gosto muito da Joyce Myers e ela fala assim, ó, pick your battles. Escolha as suas batalhas, vamos lá. E tem batalha que é você que escolhe e fala assim, eu vou entrar nessa batalha. Mulher, deixa de ser, desculpa o palavreado, idiota.
Vai orar, pergunta, vê se é direcionamento de Deus, vê se é isso que Deus tem pra você. Volto a dizer, no início da conversa, antes de estar gravado, a gente conversou aqui que geralmente eu sempre pergunto pra Deus, o que eu faço aqui? E Deus responde. Eu já tive coisas canceladas, eu já recebi nãos e foi aval de Deus. Porque quando eu oro, Ele me direciona. O Espírito, ele tá pronto, mas a carne é fraca. O Espírito Santo de Deus, ele te ativa. Ele tem um caminho certo, ele te conduz. Tu não vai ficar confundido nem abalado. Tu vai no alvo certo. Entendeu? Então a gente precisa ativar isso. E até nas mínimas coisas. Aline, mas tu ora por tudo? Oro. O meu trabalho é uma batalha de chegar lá no parking lot e às vezes não tem vaga. Quando eu saio de casa eu já começo, Senhor, libera uma vaga. Jesus, faz alguém sair. Senhor, que alguém saia. E quando eu chego lá não tem uma vaga? Sim ou não? Tem. Pronto. É nas pequenas coisas que eu vejo Deus. O problema é que a gente acha, aquilo que você falou, eu não tenho acesso, eu sou muito pequeno. Gente, você é filha. Você tem noção quem é o seu pai? Isso é ativar a identidade. Você tem noção, você tem noção quem é Deus? É ativar você tem noção? a identidade. Ele é tudo. E isso é muito bom, Aline, a gente falar, eu quero que a gente entre nesse assunto, porque a Bíblia, gente, ela é um contrato. Deus não volta atrás da sua palavra. Então tudo que está escrito ali, aquilo ali aconteceu e vai acontecer na sua vida. Você usa aquilo como palavra profética para sua vida. Só que como todo contrato tem duas partes. Tem a parte que Deus está te prometendo e tem a parte sua que você tem que cumprir. Forte então, isso que você tá falando. Fala um pouquinho sobre essa parte ali, porque às vezes a gente quer a graça, mas também não quer entregar, né? Tem muita gente que fala aquele negócio, na vontade de Deus, no tempo de Deus. É, mas assim, Deus já liberou, tá escrito. Agora, tá fazendo a sua parte do contrato? A chave essencial para cumprimento de promessa é a obediência. Como assim, Aline? Eu não tô te entendendo. Abraão, você pensa mesmo que Deus queria que ele sacrificasse o filho? Não, Deus queria a obediência. Tem hora que Deus nos testa e Ele tá só olhando se tu tá obedecendo. Só. E quando a gente desobedece, dá problema. Uhum. Quando Sara dividiu a promessa com Agar, que problema que teve? Briga de território, até hoje. Sim ou não? Sim. Sim. Porque a gente tem 2 filhos, de Agar e de Sara. Por isso que agora tá essa guerra aí lá no Emirados Árabes, esses países todos estão conflitando porque tem a geração de Sara e também a descendência de Agar. E aquela briga por Gaza, por isso, por aquilo, por causa de uma desobediência. Davi vai, vacila, adultera, o que a palavra vai dizer? A espada não se afastará da tua casa. Pesado isso, hein? Que pesado as consequências que a gente tem do poder da decisão. Uhum. Eu preciso ter sabedoria para tomar decisões, porque uma decisão errada, ela te custa a vida, ela te mata. Olha a decisão de Sansão, foi inteligente, sim ou não? Não foi. Primeiro mandato para ele, né? A primeira ordem que foi dada para ele, não se misture. Ele vai lá e pega Dalila. E o que Dalila faz? Dalila acaba com a vida dele. Uma desobediência. Uhum. Uma desobediência destruiu tudo que ele poderia viver. Uma decisão tomada. Volto a dizer, ore pelas suas decisões. Consulte pelas suas decisões. Pesquise. Tem o espiritual que a gente ativa, faz o teu negocinho lá com Deus, fala no espelho também. Às vezes eu falo com Deus no espelho, né? É como se, né? Uhum. Mas faça. E outra coisa é pesquise, estude. Gente, tem gente que do nada vai fazer as coisas. Isso é estupidez. Hoje em dia a gente tem uma ferramenta que é a internet, use isso para edificação, para construção. Entendeu? Só que as pessoas não querem, elas querem o que é mais fácil. Não, eu vou por aqui. Tem um ditado que fala, não tome atalho. E tomar atalho, às vezes, parece ser tão bom, mas não é. O caminho que vai trazer a jornada é o caminho que vai dar o rompimento. Se não tem caminho, não tem processo. Se não tem processo, não tem propósito. Um tá ligado com o outro. Exatamente. Entendeu? Como é que José chega no patamar onde ele chega, que ele vai dizer Manassés e Efraim, são os 2 filhos que ele tem, a bênção patriarcal chega a ser trocada. Por quê? Como assim? Geralmente, naquelas épocas, o filho mais novo, o primogênito, tinha que receber a bênção. Por que ele não recebeu? Porque Efraim fala de coisas novas, de rompimento, de alegria. E Manassés fala, e Deus me curou da dor da casa do meu pai. José, ele entende superação. José entendeu o processo. José viveu o propósito. José rompeu na promessa. Então, as pessoas às vezes elas querem o que você está vivendo, mas não passaram as feridas que você passou. Foi tão difícil você superá-las.
sabe? Foi tão difícil você liberar certas coisas, porque esse princípio cristão de dar a face quando alguém te bate, quem faz isso? Fala pra mim. Eu não vou ser fariseu e dizer, não, eu faço. Gente, eu sou extremamente colérica, eu sou Pedro, corto a orelha na hora. Pego a espada e olha que eu sou boa de briga, hein? Mas tá, eu sou boa na porrada. Mas assim, Marcar um treininho. como é que eu supero isso e como é que eu fico maior? Porque as pessoas, elas não entendem grandeza. Grandeza também é ser humilde. Entendeu? Maior é o que serve, né? Exatamente. Quem lavou os pés foi o maior, foi quem foi pra cruz. Quem tinha governo nos céus e na terra, gente, o que Jesus fez foi lindo. Ele ensina serviço, ele ensina humildade e ao mesmo tempo grandeza. Quer ser grande, mas não é humilde. Tem gente que não rompe porque não tem humildade. Só precisa destravar. Tem uns códigos que a gente acessa, e vocês são mulheres inteligentes, vocês sabem disso. Isso está até nas 48 Leis do Poder, fala sobre isso. Que a humildade, ela te destrava para a grandeza. O princípio da grandeza já está na humildade. Voltando à hierarquia de novo, e a humildade está na submissão. Quem é Deus na minha vida? Ele é tudo, ele é supremo, ele é altíssimo, ele é maior do que todas as coisas. Então, com quem que eu tenho que falar para mim proceder? O meu dia a dia é o quê? É com ele. Igual aquela musiquinha da Aline Barros. Meus momentos e os dias meus, eu respirar. É tudo sobre ele. Fale com ele primeiro. Né? Consulte primeiro o céu. Já falou com o céu? Não, e isso, Entendeu? Aline, é outro ponto, porque você falando de sanguínea, eu também sou sanguínea. Então, pra quem é sanguíneo, tem um lado, você usa a mesma qualidade, ela se torna defeito. Por quê? A mesma qualidade que se virar pra você e falar, sobe ali e fala sobre tal coisa. Você pega que sobe e fala, ao mesmo tempo faz tal coisa, você acha que você tá pronto. Então, assim, a mesma qualidade, ela se torna defeito. E Exato. isso é uma lição que eu tento aprender com Deus. Não aprendi ainda, Senhor. Então, eu continuo edificando o que eu preciso. Que é calma, para. Tempo de Deus, volta pra trás, espera ele falar. Então, a gente entra em muito problema na Conflitos, vida por causa de entrar em guerras, entrar em decisões que não eram para ser Não tomadas. são nossas, exatamente. E muito interessante você falar isso de saber lidar com o outro, porque isso é uma arte da comunicação e de relacionamento. Você não vai ver uma grande empresária que não sabe falar com as pessoas. E eu te falo uma coisa, a colérica sanguínea, ela tem a dificuldade de lidar com pessoas fleumáticas, com os melancólicos. E quer saber de uma coisa? Faz parte do teu destino. Tu vai ter que aprender a lidar. E quem tá te falando isso é alguém que tem autoridade hoje pra lidar com isso, porque eu não conseguia, gente, eu ficava irritada. E eu explodia, bum, era aquela explosão. Mas hoje eu já fico, sabe, é aquele jogo de cintura. Pô, mas tu ainda não fez isso aqui, ok, eu vou esperar. Antigamente eu já bloqueava, já cortava, já pegava uma chave e pau, entendeu? E hoje não, hoje já tem aquela maturidade emocional. Pô, fulana tá no tempo dela, fulana é fleumática, ciclana é melancólica, fulano é... Então a gente vai entendendo e sabendo como lidar com as pessoas. Rompimento também fala da arte de relacionamentos. Como é que eu me relaciono? Como é que eu entendo as pessoas? Como é que eu entendo a fraqueza delas? Como é que eu entendo, às vezes, tem pessoas que você vai conversar com ela 10 minutos, não precisa mais disso. 10 minutos você já viu fragilidade, você já viu que não tem autoestima, você já viu que carrega dor, você já viu... Lembra do que eu tava falando, que essa Aline que você tá vendo hoje não é a Aline de antes? Porque eu tava emanando isso. Era dor, era tristeza, era negatividade, era ciclo que não foi rompido. Era tudo, era uma desconstrução de coisas. E hoje o que a Aline está vivendo? Cura, rompimento, promessa, poder, autoridade, governo, céu pra terra, entende? Então assim, a gente precisa ter essa arte, e isso é em todos os lugares. Às vezes quando a gente casa, a gente constrói uma família, gente, o teu marido não veio do teu berço. Tem coisa que tu fala assim, meu Deus, por que ele fez assim? Cara, ele foi criado totalmente, são ideias diferentes. Às vezes são questões culturais diferentes. Pega o brasileiro. O brasileiro, esses dias eu tava lendo uma reportagem muito interessante que fala o seguinte, que o povo brasileiro é o povo mais misturado da face da terra. Uma miscigenação total. Afro, europeia, eu mesmo. Eu tenho sangue de italiano, Constantino. E também de alemão. O meu segundo nome é Lindenberg. Então,
Então O negócio você faz aquele exame de DNA O meu pra irmão ver o fez, DNA. por isso que eu falo, lá no meu Instagram tá imperadora, porque a gente veio de linhagem de imperador, eu tô falando sério, meu irmão fez esse teste ancestral. O meu também, o meu é de 80% italiano, 5% africano, e aí Nossa, você eu tenho que pega... fazer isso. Então, Você pega ali, gente, é uma mistura. faz parte da identidade também. Foi essa curiosidade que eu criei e eu que comecei a botar umas ideias doidas na cabeça do meu irmão. Eu falei, pô, Ricardo, pesquisa isso aí, cara. Pesquisa que eu acho que a gente carrega algo que... Aí quando ele pesquisou, eu falei, não acredito. É por isso, então. Tá explicado. Entendeu? Então, tudo isso faz parte da nossa identidade. Aquilo que a gente abraça, aquilo que a gente vive. Quando eu entendi, pô, tu é essa pessoa. Eu sou mesmo essa pessoa, mas eu não tenho capacidade Mas, pra ser essa Aline, pessoa. você falou uma coisa que é muito interessante tomar cuidado, no sentido de, quando a gente fala de tomar identidade e falar dos nossos antepassados, é carregar a identidade que eles carregavam, mas outros traumas, coisas que a nossa família viveu lá atrás, que muita gente não sabe separar isso e traz isso pra si. Ah, eu sou assim porque minha mãe, meu pai era assim. Isso são crenças limitantes. Então, E vou espiritualizar agora. Eu acredito sim em maldição hereditária. Isso também tá na Bíblia. E a gente tem que fazer, vamos pro espiritual mais uma vez, certas orações de cancelamento, de maldição. Deus, eu rejeito palavras no passado que foram lançadas sobre a minha família. e não tomar posse sobre aquilo. Eu cancelo todo espírito de vício, todo espírito de prostituição da minha geração não toca. A minha casa tá blindada, tá escondida debaixo do esconderijo do Altíssimo. Você tem noção? Ativar o poder da palavra, coisas que você quer viver e coisas que você não quer pra sua vida. É, porque entra naquele ciclo de vitimismo que a gente falou, não rompe porque eu sou assim. E crença Não, limitante, que te impede tudo. E te impede na empresa, te impede com o marido, te impede com os filhos. Aí começa a viver também uma história com os filhos que o avô, o bisavô já teve rejeição, já teve trauma, e você joga isso na mesa. Não. A minha geração tem um versículo que fala assim, ó, os meus filhos me coroarão de glória, de honra. Eu declaro isso sobre minha filha. Às vezes ela vem com uns negocinhos, você sabe como é que é criança, né? Ela já tá pré-adolescente, mas eu falo, Esther, tu vai me coroar de glória. Tu nasceu pra honra. Olha que pesado que eu tô falando, tu tá entrando bem no cérebro dela, ela fica me olhando. Ela é autista, minha filha tem espectro autista. Eu sou mãe de uma criança que tem espectro autista. Que jornada que foi isso? Meu Deus. Mas rompemos. Deus abençoou. Ela desenvolveu em áreas que eu nunca imaginei que ela ia desenvolver e foi um processo. A minha filha, ela não falava. Ela fazia assim, eu pegava uma maçã, falava maçã, Esther. Ela disse, não, maçã, apple, até... Aí teve aquele processo todo. O governo ajudou muito também, porque aqui as mães de crianças especiais, elas precisam saber que a gente tem um acesso aqui. Tem muito acesso. Tem o The Rock, tem o Aaron Oaks for Autism Kids, tem os grants que o governo dá para você investir, fazer speechology, o ABA therapy. Então, tem muitos métodos, porque assim, ó, a pessoa autista, o autismo, são pessoas brilhantes. Gente, Albert Einstein era autista. O Messi é autista. Entendeu? Então, a gente tá falando de gente brilhante na sociedade. É gente meia... Mas é gente que rompe. É gente então, peraí. diferente. Diferente. E como é que a gente tá ativando eles? Como é que a gente tá desenvolvendo eles? Mulher, não fica em casa parada. Quando eu descobri que a minha filha tinha isso, na Você época... já identificou o talento dela? Ela é boa em algumas coisas. Por exemplo, Várias, música extremamente artística, igual a mãe. Ela canta, ela toca instrumento, ela tá no balé. Só que agora, academicamente, ela tá numa escola especial. E ela tem rompido nas matérias, matemática, ela estava um pouquinho travada em algumas áreas, com dificuldade, mas ela começou a fazer Kumon, começou a fazer extracurriculum que empurrou ela, entendeu? Então, assim, volto a dizer, eu não olhei, eu rompi com a minha filha no destrave dela de desenvolvimento, no crescimento dela quando eu aceitei. Eu não ficava... Porque... Muitas vezes, quando a gente tem um filho, você sonha aquilo tudo pro seu filho. E é pesado quando o médico fala assim, o médico falou isso pra mim, a sua filha não é normal. A sua filha tem isso. Aí eu falei, pô, doutor. Não é normal mesmo. Que pesado. Exatamente, ela é diferente, ela carrega algo muito forte. Então, foi um processo isso, aceitar isso, viver com isso. Aí teve aceitação. Primeiro eu aceito a situação. Depois eu procuro soluções para solucionar a situação e vivo o rompimento. E hoje a minha filha está vivendo o rompimento. Eu aceitei,
Processo, propósito, promessa. Foi as etapas que eu tive com ela também. E eu falo pra toda mãe de autista que não fica pensando que o seu filho vai ficar assim, não, ele vai romper. Eu vi isso na vida da minha filha. Mas outra coisa, muita oração. Deus olha pra mente da minha filha, Deus desenvolve ela, Deus... Hoje, se você conversar com a minha menina, você nem sabe que ela tem espectro. Não sabe. Isso é muito legal a gente entrar, Aline, falando de filhos, porque a mãe... ela tem muito poder, ela tem autoridade sobre aquela criança. Sim, a oração, né, de uma mãe. E as mães, às vezes, pecam por não entender o poder da sua palavra e a autoridade que você tem sobre seu filho. Uhum. Então, muito cuidado para não passar as suas limitações para aquela criança. Exato. Porque a sua palavra vai entregar o futuro daquela criança. Exato. A sua palavra vai entregar a promessa. Então, isso que você tá falando, Aline, não só pra quem é mãe de autista, mas mãe, no geral. Seu filho derrubou um copo. Ai, você sempre faz isso, E seu visita burro. vem, ai, tá tudo bem. A visita vem, derruba o copo, tá tudo bem. Seu filho não... você não consegue fazer tal coisa. Não, gente. Você é mãe, você tem autoridade, sua palavra tem poder. Quer tentar, filho? Vamos ver se é bom ou não? Exato. Se fazer sentido, vamos desenvolver. Ah, não faz sentido. Tá bom. Então isso a gente não vai gastar energia, porque isso talvez não faça sentido, mas não fala que seu filho é ruim nas coisas. Vou te dar um exemplo. No dia a dia a gente se perde na arte da comunicação. E não é o que você fala, é como você fala. A minha filha estava tendo uns probleminhas na escola e eu falei assim, filha, esse comportamento não combina com o que você carrega. Você é uma rainha. Você nasceu de uma promessa, por isso que você é Esther. Você sabe quem você é? Ela, não, ok, mãe. Então assim, como é que você fala com as situações? O que você diz sobre as situações? Eu não vou dizer pra ela, que você tá se comportando assim ou assado. Não, eu vou dizer, esse comportamento não combina com a sua identidade de rompimento. Com a sua identidade de doutora. Porque ela fala que ela vai ser uma doutora. Então eu falo com a doutora Esther. Não combina. Exatamente. Entende? Então, é saber, e muito importante isso que você falou, o poder da palavra, porque em Provérbios fala assim, o que sai da tua boca é veneno ou é alimento pra tua alma? Isso é pesado. Isso é pesado. Quando eu descobri o poder do Haja, na minha jornadinha de cristã, que eu comecei a evoluir com Deus e ler a Bíblia, pesquisar a Bíblia e romper com as escrituras, eu comecei a questionar Deus, por que esse poder do Haja? Porque se você entender o começo, tudo, a fundação do mundo foi por uma palavra. E disse haja e ouve. Olha o poder. Ui, eu tô toda arrepiada. Ele falou Presente e futuro. Quando ele pega o profeta e leva ele lá no vale de ossos secos, ele fala assim, porventura pode esses ossos voltarem a viver? Ele não é ativado até o poder da palavra ser liberado. Quando libera e haja, e começou a ver carne, começou a ter vida. Então, o que eu declaro? Eu tô declarando vida ou morte? Na minha empresa, eu tô falando, essa empresa não vai pra frente, que isso aqui tá assim, isso aqui é um bloqueio. Vai viver bloqueio, vai viver destruição, vai viver ruína. Agora começa a declarar grande, extraordinário, bênção, Jerezinho. Vai ver o que tu vai viver. Depois tu me conta. Não, gente, Eu assino embaixo. É isso. Nós somos resultados, Paty, desculpa te cortar, nós somos resultado daquilo que a gente fala. E principalmente nós que temos fé, que a gente está debaixo dos céus e tem o céu como governo de tudo nas nossas vidas, eu vou viver aquilo que Deus reservou pra mim. E o que Deus reservou pra mim? Coisas grandes, firmes, que o meu coração nem entende, nem sabe. Muito maiores. A Patrícia Sabe? fala bem assim, pô, eu já imagino um monte de coisa, eu sou doida, imagino que Deus tem pra mim. São lugares altos. Lembra de uma conversinha que você teve comigo, que você falou assim, cara, eu acho muito lindo o que a pastora Josi fala. O que a pastora Josi fala? Pegue lugar na sociedade que está selecionado para vocês, lugares altos, postos altos, e é sobre isso. Exatamente. Deus quer que a gente ocupe lugares aonde está reservado pra gente, de realeza, de nobreza, de governo, de autoridade. Isso é bíblico. Gente, isso eu falo que é uma missão e é também um dos porquês que Mulher 360 nasceu, gente. Porque o imigrante, ele tem uma quebra de identidade tão grande nesse lugar. Sim, uma desconstrução. Tão grande que eu falo assim, eu não aceito que vocês venham pra um lugar pra reinar e se tornem escravo. Eu não aceito, gente. Eu não aceito que uma comunidade brasileira, ela fique aqui como escrava.
vivendo um mal após o outro, não é um dia após o outro, porque vive uma vida miserável onde você não consegue pertencer ao lugar, você não consegue reinar no lugar. Isso é uma das coisas que eu carrego e me incomoda muito, e por isso que eu sempre falo do imigrante. Gente, você veio pra cá pra construir uma vida tão sonhada, chega aqui, você aceita o que eles estão colocando em cima de você. Não rompe de ciclo. Não, e tudo bem, você chegar, se submeter. Tem processo, ok. Processo. Quer ver uma coisa? Super respeito quem é house cleaner. Tem muitas amigas empresárias que romperam tão bem, tão na fita. Eu cheguei aqui, eu fui. Agora, eu cheguei aqui, gata, eu era esposa de engenheiro. Meu ex-marido era engenheiro da Petrobras. Ele era um dos chefões no Rio de Janeiro. Então, chegar aqui, limpar a casa, foi pesado pra mim. Não desmerecendo, é um trabalho bonito. É um trabalho também. Meu marido, inclusive, é pedreiro, chefe de obra. Tem empresa aqui. Mas eu pensei assim comigo, isso é temporário, eu quero fazer outra coisa. Eu quero romper em outro nível. Pra quem rompeu e botou empresa, legal. Mas eu quis estudar, eu quis ir pra outras áreas. Então, assim, não aceite o ciclo temporâneo que você tá vivendo. Tipo, rompa pra coisas maiores. Ó, quer ver uma coisa? Eu tô trabalhando na internet, vocês sabem, mas eu já percebi que vocês estão aqui. Gente, eu tenho humildade suficiente pra entender que a Aline tá aqui embaixo. E o que eu vou fazer? Eu vou colar na Paty, eu vou colar na Adri, porque elas têm sabedoria com isso. É sobre isso, como é que essa pessoa vai me ajudar, como é que essa pessoa vai me agregar, o que eu posso aprender. Volta a mente, network, conexão. Patrícia Pimentel, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Não comprou o ingresso ainda, me ajuda! Me ajuda! As pessoas não estão vendo isso, gente. A construção desse negócio, desse evento, desse treinamento é isso. O que é Deus libertação. Vai ter, né? Eu não quero, eu não aceito que vocês vieram pra ser escravo. Você pega uma pessoa, é isso que a Aline falou, tem processo. Você vai chegar aqui, gente, tem que fazer o que precisa ser feito. Tem que tomar cuidado com o melindroso dentro de casa. Ela fala assim, mas todo trabalho é digno. Calma lá, senta lá, Cláudia. Não é assim, não. Tudo tem fase na vida, gente. Chegou, vai ter que fazer o que precisa ser feito, sim. Naquele Mas momento. Constrói o seu plano. Eu lembro que quando eu limpava, eu fui pra limpeza. Eu limpava 10 casas por dia, Patrícia. E, gente, uma oração que eu vou falar pra vocês, que eu falo que eu chorei nesse dia. Eu não sou de chorar, eu sou meio bruta, mas nesse dia eu chorei. Eu limpava a casa e eu lembro de eu limpando a casa, assim, limpando as cozinhas, eu ficava assim, Senhor, você me deu um milagre desse tamanho, porque eu fiz faculdade de graça, gente. Eu fiz a faculdade mais cara da cidade de Campinas. Na época, que já faz um tempinho, não vou contar pra vocês, pra não entregar, era R$3.000 por mês a faculdade que eu fiz. Era só milionário. Não, shake. Ainda é caro. Na época. E eu fiz essa faculdade de graça. Deus me deu uma bolsa de estudo 100% de graça. Eu convivi com esse povo. E aí eu cheguei aqui, eu limpando. Falava, Deus, eu não tô entendendo. Pra que o Senhor me deu aquele milagre? Processo. Eu falei, Senhor, você me deu um milagre desse tamanho pra ele ficar guardado na gaveta? E foi. E eu fazia isso toda vez, perguntando pra Deus. Hoje eu vejo Deus lá em cima falando assim, sabe de nada, essa menina, fica quieta. Passou-se muito tempo, fiz várias outras coisas. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu fui tirar uma segunda licença para trabalhar aqui, uma licença de investimentos. E eu lá sentada, aprendendo ali o curso, de repente parece que some, né, onde você tá. E aí você começa a falar, Senhor, mas isso é o meu curso de economia? Uau. Isso daqui é tudo que eu aprendi. Já sei de tudo. Uau. Falei, Senhor, aí a lágrima começa a cair. Ó, eu falando, eu já fico emocionada. A lágrima começa a cair. E aí Deus revela, tá, você entendeu? Você entendeu? Eu não te dei... Então, se você saiu da sua terra, por isso que eu falo, gente, eu não aceito escravos aqui, porque se você saiu da sua terra, Deus te deu uma bênção lá atrás. Ou na sua carreira, ou na sua vida, ou na sua família. Ele não vai tirar essa bênção. Então aceita o processo, faz o que precisa ser feito para você chegar na bênção. Essa bênção existe. Se ele te deu lá atrás, na época eu ficava, Deus, o Senhor me deu uma bênção de uma faculdade para eu jogar no lixo. Não, se ele te deu a bênção, ela vai se cumprir na sua vida. Hoje eu trabalho com isso aqui no Canadá, então não aceite. Não aceite ser escravo. Eu fico louca com isso. Deus, ele é muito lindo, porque ele sempre prepara a gente. Pode ver isso na Bíblia. Antes de Davi ser rei, ele passa pelo Vale de Elá. O Vale de Elá foi o maior desafio que Davi teve que encontrar na vida dele. Agora, 2 coisas que ele teve. Ele acreditou
no Deus que ele servia, e ele teve coragem. Eu tenho coragem para viver aquilo que eu quero. Eu tenho ousadia suficiente para viver aquilo que eu quero. Ah, mas eu sou improvável. Ah, mas eu sou pequeno. E vai lá, bota a armadura de Saul e não cabe nele. Usa o que tu tem. Use o que tu tem. Use quem tu é. Usa a tua voz. Deus nos fez únicas e únicos. Se tem algum varão aí, pega essa. Cada um de nós tem um brilho. Cada um de nós tem uma missão, Paty. Entendeu? E a gente tem que entender essa missão para romper com essa missão. Porque tu só vai romper quando tu entender ela e abraçar a causa. Entendeu? Exatamente. Então é sobre isso. A sua dor, gente, é a cura pra alguém amanhã. Exatamente. Você tá no processo porque a sua dor vai ser a cura pra muita gente. Interessante você falar isso porque a gente tá falando muito sobre rompimento. Mas quem disse que rompimento, a palavra rompimento em si, ela já traz muita coisa, se a gente pegar no dicionário. Agora, entenda isso. Eu só posso ter rompimento depois que eu superei, que eu liberei, que eu vivi. E tudo que eu venço, eu tenho governo e autoridade sobre. Eu só posso falar hoje sobre cura porque eu sou curado. Eu só posso falar sobre perdão porque eu perdoei. E as pessoas, elas têm a dificuldade, às vezes, de romper em certas áreas porque não dominaram ainda aquela área. Tem dificuldade. Tá travado. E uma das coisas que eu mais lutei, volto a dizer, foi o perdão, porque eu não conseguia... lembra, antes do podcast estar ligado, eu falei pra vocês que eu prezo muito lealdade. Eu sou pá, entendeu? Eu tô contigo, vamos lá, a gente é assim. E eu esperava isso das pessoas, e como eu me frustrava quando alguém me traía. E eu vou te falar uma coisa, até a traição faz parte do propósito. Quando Jesus ele é traído, ele pega o pão, ele molha o pão e ele dá pra Judas. Sabe por que ele molhou o pão? Isso é um princípio judeu, ele tá honrando. Tipo assim, o que tu me oferece fala sobre você, mas não sobre mim, porque eu te dou honra e tu me dá traição. Foi isso que Jesus fez, ele molha o pão e dá pra Judas. Entende? O que as pessoas fazem é sobre elas, não é sobre eu. O que eu vou entregar? Eu vou entregar a honra, eu vou entregar a fidelidade, eu vou entregar a grandeza, eu vou entregar a excelência, porque é isso que está depositado dentro de mim. E como é que eu vou romper com essas coisas, mesmo as pessoas não me dando isso? É entendendo que se foi isso que ela me deu, é porque ela é frágil. E a palavra fala assim, vós fortes suportai os mais fracos na fé. Pesado isso. Eu gosto muito de Tessalonicenses, Coríntios, Hebreus, porque nos ensina como ser cristão. E como é difícil, tem umas coisas lá que mexem com a cabeça da gente. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, que na nossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Beleza, mas que fraquezas são essas? São esses conflitos internos que a gente tem. Eu não acredito, não, eu vim de uma família assim, não, eu não tenho capacidade para isso. E que luta que é. A nossa maior batalha é a nossa mente. A Joyce Myers, ela sempre vai dizer que o maior campo de batalha é a nossa mente. Por isso que a Bíblia vai falar que a gente tem que se revestir do armamento do céu. O que é capacete? Ele protege. A tua mente tem que estar blindada. A tua mente tem que estar blindada espiritualmente. A tua mente tem que estar blindada com pessoas, com relacionamentos. O que você ouve? Tem palavra ruim, palavra de maldição que você vai ouvir. Mas como é que você lida com ela? Como é que você absorve ela? Você é uma esponja para coisas boas ou para negatividade? Gente, eu vou abrir um segredo para vocês. Graças a Deus eu tenho rompido na internet. Eu bati quase 40 mil visualizações com a ajuda do céu. E vocês não sabem, mas tem gente mesquinha. Já tem gente escrevendo, tem cada comentário que eu fico... Aí eu olho, eu não deixo absorver. Porque não é sobre eu... É sobre elas, o que a pessoa tá me dando, o que ela é. Se ela tem tempo de escrever algo mesquinha, porque ela vive mesquinha. A cabeça dela é desse tamanho. E outra coisa, ninguém taca pedra em quem brilha. Árvore que dá fruto, ó, tá cheio de gente tacando pedra porque quer comer dela. Quem desdenha quer comprar. Amiga, tu tá me criticando, mas tu queria ser eu. Tu queria carregar o que eu carrego. Tu queria estar na promessa igual eu tô. Mas vai ver a minha jornada. Vai romper o que eu rompi, as dores. É sorte. O momento difícil. Vai viver alguém arrancar sua túnica e falar de você. Foi sorte. Mas é isso, né? Esses dias eu botei no Papo Alfa. Gente, me segue no Instagram, pelo amor de Deus. @Aline Constantino com Y. Eu botei assim, ó. Quando der certo, não diga que foi sorte. Foi Deus e o meu trabalho. Porque é Ele. É tudo sobre Ele. E Ele cresça, eu diminua, que Ele venha aparecer em todas as coisas, que Ele venha ser falado em todas as coisas, que Ele venha governar todas as coisas, porque tudo é pra Ele, né? A gente como filho, a gente entende isso. Eu tô, hierarquia de novo, eu tô obedecendo quem tá lá em cima, entendeu? É Exatamente. Isso. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês.
Tá bom o papo, viu? Tá, a gente vai continuar, com certeza. Tá bom o papo, mas tá quase terminando, Paty. Nossa, gente. Ó, vamos então falar... Aqui. Quem é que quer a Aline de volta aí? Deixa aí nos comentários. Verdade, ó. Depois Volta, vocês colocam Aline. aí, porque a gente vai continuar esse papo. Nem entramos no que a gente queria entrar ainda, gente. Você não tem... tá entendendo? Porque, olha, é muita coisa. É muito conteúdo. Mas, ó, vamos agradecer os nossos patrocinadores, gente. Muito obrigada, Nunes Travel Agents, que tá trazendo aqui, gente, Patrícia Pimentel, e vai trazer você também do Canadá, tá em Quebec, tá em Montreal, não sabe como vir para Toronto para participar desse dia. Venha. É o acesso, e a Nunes Travel Agents vai auxiliar vocês nisso. Gente, quem é o próximo? Santo Bonásio, que é o próximo? Aí, ó. Igor tá ativo aí, ó. Santo Bonásio, investimentos, seguros, todos os tipos de seguros, educação financeira, imposto, gente. Imposto. Dá tempo ainda de declarar? Dá, gente. Falou, atrasou? Não deveria, faltou organização, mas dá tempo sim. E ó, abri aqui um assunto que a gente falou de imigrantes. Você, imigrante, que não declarou ainda, tá? Nos procure para consertar a sua vida, tá? Para organizar a sua vida, mesmo que você não tenha status imigracional. Há 3, 4, 5 anos e não declarou taxa ainda. Faça Calma, as gente, coisas da resolver. forma correta, porque se você fizer, você vai colher os frutos, e a Santo Bonásio é especializada nisso. Essa é a nossa missão. A gente quer que você pare de ser escravo nessa terra e assuma o seu governo aqui, pelo amor de Deus. Nos procure. E eu não sei que horas que é aí não, mas aqui é quase 11 horas, né? Quase meio-dia, tá na hora de comer, né? Aí quando entra nesse assunto, me dá uma fome, Just Burger! Ai. Gente, que delícia, que Amor, delícia. pede aí pra nós. Gente, hoje, falei pra vocês, eles estão fazendo um evento de mulheres, então, maravilhoso. Depois vocês entram lá no Instagram do Jones, perguntam onde que eles estão, mas além do evento, eles também te atendem, tá? Você liga, faz o pedido. Jones, ó, Nossa, um lanche sensacional, uma empresa com missão. E hoje, já que a gente entrou nessa parte de missão, gente, nossos parceiros são parceiros que também carregam o reino, tá? Então, já que nós entramos nisso, o Jones carrega o reino também. Então, além de você comer um lanche bom, delicioso, você ainda vai estar ajudando uma empresa do céu a esses governantes cristãos assumirem os lugares deles. que acredita no propósito, né? Exatamente. E o próximo... Karen Vazon. Achei que você esqueceu, porque eu esqueci na hora. Gente, a mente da grávida tá falhando. Então perdoe, tenha paciência. Eu tô com 4 meses já. Realmente já Karen tá... Vazon, gente, quer um serviço de qualidade em estética aqui no Canadá? Um lugar sensacional? Vai lá. Mulher sabe o que faz, são 11 anos de experiência, 11 anos. O pessoal fala assim, mas tá tendo tanto sucesso em tanto pouco tempo. Gente, é pouco tempo aqui no Canadá, mas a mulher faz isso há 11 anos, cara. Tinha uma empresa gigantesca no Brasil, ou seja, é grande, só mudou de terreno. Quem entende o que é romper, quem entende o que é cura, vai romper em qualquer lugar. Não pode estar no Brasil, no Canadá, ela vai chegar com um passo diferente. E é isso que vocês encontram na Karen Vazon. Isso, e você que tá na mesma situação que eu, gravidinha, ou tem algum tipo de restrição, gente, ela tem produtos naturais, veganos, enfim, você vai se encaixar, vai encontrar o tratamento que você precisa lá na Karen, sim. Exatamente. E por fim, gente, a Nira Fernandes com a Spring Management Academy. Você que tem uma empresa e quer profissionalizar, quer crescer. Ó, vamos lá que eu vou dar uma dica de ouro agora. Solta. Agora vai ser uma dica assim. Você tem uma empresa aqui no Canadá. Quer ampliar? Você vai fazer o seguinte. Você vai comprar um ingresso pro evento. O treinamento da Patrícia Pimentel. Vai ligar pra Anira e vai falar, Anira, vamos fazer um business plan top. Vamos construir um trem bom. Agora você arrasou, processo. Hein? Gente, você não fica rico se você não quiser. Com essa dica eu tô te falando. Todas as ferramentas. Faz o business plan com ela. Vai chegar nesse treinamento com carteirada. Fala, Patrícia, peraí. Tu tá à frente da expansão global? Eu tenho essa empresa aqui, ó. Com esse business plan. Aqui, ó. Investe.
Dá carteirada. Já pensou? Gente, vocês vão fazer, eu vou. Vocês... Ousadia. É o que a gente falou antes. Seja ousado. Olha o trava-língua aí, já começando. Seja ousado. Ou seja, procura quem sabe fazer e aproveita as oportunidades. Tá tudo na sua mão, eu até falei, tá? Nem deveria contar pra você, mas eu vou contar porque eu sou gente boa. Então faça! Executa o Entregou plano. o segredo que a gente Cola falou. na gente que tu cresce. Exatamente. Cola na gente que tu cresce. E é isso, então vamos finalizar aqui mais uns minutinhos, né? De papo só pra encerrar. Não, e vamos falar também do nosso evento, gente. Ah, meu Deus, e a gente esquecido. O quê? Uai, de falar do nosso evento. Ah, não, gente. Não pode, não? É que, na verdade, gente, vocês vão ouvir desse treinamento 24 horas por dia, porque é o que eu acabei de falar pra vocês. Entende os códigos. Solta aí na tela aí, igual... Para de querer. Eu falo que o brasileiro, ele fica gastando tempo tentando criar a roda, sendo que a roda já tá criada. A gente falou muito aqui da Bíblia, porque a Bíblia é um contrato. Aquilo ali é o que deu certo. Aí você vai lá e fica querendo inventar história. Lá tá escrito: escolha as pessoas que estão do seu lado. Vai em ambientes onde a informação é de qualidade, porque a mesa que tu senta vai ser o resultado que você vai colher. E é a pessoa que você vai se tornar também. Exatamente. Eva sentou na mesa errada. Vocês acham que tudo que vocês reclamam aí, isso até pra quem não é crente, né? Sempre fala assim, nossa, Eva. Sabe o que aconteceu com Eva? Do céu, você me paga, Eva. Todo mundo fala isso, né? Sabe o que aconteceu com Eva? Eva sentou na mesa errada. E você também pode estar fazendo isso. Eva, no lugar de estar na mesa com Deus, que já era aceita, já era filha, ela foi lá e sentou na mesa com a cobra. Sentou na mesa com o diabo. Agora, em qual mesa que você quer sentar? Porque nessa mesa com a Patrícia Pimentel, essa mesa vai te trazer resultados. Essa mesa vai te destravar a sua comunicação. Essa mesa vai ensinar você a comunicar com autoridade e com identidade. Porque não é imitar os outros, gente. É você trazer a sua identidade pra mesa. Você vê que todo mundo que vence tem identidade. Quem não tem, fica pelo caminho. Posiciona Tem quem você quer ser. Tem uma coisa. Uma novidade que a gente se posicionou nas redes sociais, mas a gente não falou aqui ainda. Ah, é? Porque o evento era só para mulheres. Mas a gente saiu de uma reunião importantíssima com quem? Com os grandes. E falaram que, ei, vocês acorda, o marido tem que estar lá. Não foi isso que falou? Exatamente, gente. De novo, autoridade. A gente tá aqui falando pra vocês, vem andar com a gente. Só que nós entendemos que em algumas mesas, nós estamos aqui, gente. Em algumas mesas a gente escuta. E quando a gente escutou o conselho, pode abrir pra família, abre pra homem. Você quer romper no Canadá? Você quer que os imigrantes tenham resultados? Então não limite pra um grupo. Não limite pra mulher. Ou Porque seja, a mulher faz o quê? Carrega todo o peso, vai num lugar desse, com esse potencial, com algo tão forte, sai de lá, eu vou fazer acontecer, chega em casa e o marido não tá no mesmo propósito que Não você. tá na sintonia. Não tá na sintonia. Então ele precisa estar lá. Você, mulher, que é casada, que já garantiu seu ingresso, leva ele. Leva ele. E se você não garantiu, já vai os dois. exato. Paty, é o seguinte, a gente tá com frio, você se agasalha. Você tá com fome, você busca um alimento. E pra romper na empresa, mentoria. Essa é uma chance das pessoas ser mentoradas, palestradas por uma mulher que rompeu, uma mulher que tem um nível de autoridade supremo na sociedade, principalmente no Brasil e também agora global, porque ela tem atingido, né, outros horizontes. O Som de Caleb tá sobre ela. Exato. Então, por que não ouvir uma pessoa dessa? As pessoas estão tendo uma oportunidade, gente. Tudo é sobre oportunidade. Então, compra teu ingresso, vai fazer tua inscrição, vai bem bonita, vai ouvir o que ela vai falar, porque vai ser chave que destrava, que abre porta. Exato. Então, tô dentro, convido você, mulher, você, homem, bora, porque vai ser algo surreal, algo incrível, extraordinário, tá reservado para essa data. E eu faço parte disso. Nós fazemos Exatamente. parte disso. Gente, é isso. Quer estar entre mulheres que decidiram que vão viver o propósito? Esteja nesse ambiente. Vai ser um dos, porque vai ter vários que você precisa estar. E carregue seu marido. E leva ele, gente. Dito isso... Porque, ó, vou falar, a vida fica mais fácil.
A vida fica mais fácil. Quando você tá sozinho, você fica batendo, dando murro em ponta de faca. Não, e tem uma coisa, Patrícia, a gente fala tanto de network, conexão, ir pra ambientes e tal, mas a gente esquece do principal, que é o nosso marido ali, que tem que estar conectado com a gente. O network principal, a gente tem que carregar eles. Não é andar sozinha, não é ir só sozinha. Então aproveita essa oportunidade, aproveita esse evento, carrega ele, porque se ele não virou a chave ainda, lá ele vai virar. Exatamente. E é isso. Vamos lá, gente. Vamos. Aí eu ia falar, tem mais pergunta? Bom lembrado. Você, né, que sempre acompanha a gente ao vivo, você percebeu, né, que a gente não fez as perguntas aqui do chat. Faz as perguntas no chat que a gente vai estar aí ao vivo com você, respondendo todas as mensagens aqui no chat e também faz nos comentários, tá? Se a gente não conseguir responder todo mundo, a gente vai para os comentários e responde tudo lá. Perfeito. E pra gente... Outra coisa também, Patrícia. Vai lá, o que nós esqueceu? Esquecemos de mandar seguir aqui, ó. Isso, gente. Segue a Aline no Instagram. Igor, solta na tela. Olha lá, ó. Aline Constantino na tela aqui embaixo, ó. Vai lá, segue ela, segue muito, gente. Essa mulher, você viu o potencial dessa mulher? Você viu a autoridade? Você quer aprender sobre isso? Acompanha ela. Você viu o potencial dessa mulher? Nossa, eu tô assim, admirada, não, real. Gente, eu queria continuar aqui. Eu falei, meu sonho é que esse podcast um dia chegue a ser igual Inteligência Limitada. Uau! Tem hora pra acabar, não. Não tem hora. Nós vamos imitando. Por enquanto nós não pode, né? Não, mas vai Por chegar enquanto esse nós não pode. Mas vai chegar um momento que vai ser assim, ó, potente. Inteligência Limitada vai ficar pra trás. A gente vai ficar igual o Marçal, 48 horas só de... Exatamente, gente. Só palestrando. E assim, você não entender na primeira, vai na segunda, na terceira, na quarta, até entrar. Nós literalmente vai abrir e vai colocar aí dentro pra você entender que depende de você, não da gente. Então, ó, segue aí agora, ó, a Patrícia. Tá vendo aqui embaixo? Segue ó. eu, gente. Segue muito ela. Segue também eu. Não vai deixar de seguir, né? Euzinha aqui. Me segue muito. E o principal, gente, Mulher 360. Segue aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso mesmo. Vai lá, dou até um entra e tempinho, segue. pode ir lá. E Vai. outra coisa. Compartilha. Compartilha, por favor. Deixa um like, deixa de ser preguiçosa. É, gente. O que eu Larga falo o aqui dedo. toda vez? O dedo vai cair! Pois é. Amiga, e é tão Custa fácil você dar nada. o suporte, né? Pra pessoas que Exatamente. estão evoluindo, pessoas que querem crescer, pessoas que querem ajudar outras pessoas. Por que não? Por que eu vou ser egoísta e falar, eu não vou dar like, não? Adorei a entrevista, adorei isso, mas não vou falar nada, não vou compartilhar. Deixa de ser mesquinha. A gente falou de grandeza, falou de rompimento. Rompe aí, vai, Exato. libera o dedo. E outra, gente, quando você faz um negócio, ó, pensa uma coisa, isso é regra, isso é princípio. O que você honra no outro, você vai ser honrado. Pronto. Quando você dá um like aí, pensa que lá na frente, talvez alguém vai dar um like pra você por causa disso. Não. Então, quando você honra o outro, Você vai faça se pro honrar. outro o que você quer pra si mesmo, tá? Fica a dica aí. Então, e se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Ai, por pelo favor. amor de Deus, 5 gente. mil seguidores, tantos mil seguidores aí, ó. Gente, você vai divulgar, né? O pessoal vai estar em peso aqui, o pessoal da Aline vai estar em peso aqui. Segue a inscreve, gente, ó. gente. Vamos aproveitar Se e falar. inscreve no canal, Se gente. Se inscreve. vocês não entendem, eu vou explicar pra vocês a regra do YouTube. A gente tem que ter 1000 inscritos pra ativar as features do YouTube, senão não ativa, senão não entrega. Entendeu? Entendeu? Aí é só na base do grito mesmo. Por isso nós tá gritando bastante, porque ele não tá entregando ainda. Por quê? Precisa de 1000 inscritos. Nós batemos estourando as visualizações. Vocês entenderam que foram 2000 visualizações na semana passada? Ou seja, tá estourando a visualização. Mas não tá escrevendo. Mas vocês não estão escrevendo, meus bonitos. Ajuda nós, pelo amor de Ajuda. Deus. Entendeu? E ó, pra terminar, porque a gente queria ficar muito aqui, mas Aline, deixa uma mensagem pra essas mulheres. Isso. Aqui, ó, nessa câmera aqui, solta. Shalom pra vocês, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar e que vocês venham romper qualquer ciclo, qualquer dor, qualquer trauma, porque Deus é a base de tudo, Deus é a solução para tudo e Deus é a cura de todos os males da alma. Então, entregue o teu caminho ao Senhor totalmente, confia nele, porque tudo mais ele fará. Um beijo pra vocês, eu sou a Aline Constantino, Mulher 360. Shalom, e a gente se vê em breve. Isso aí, gente.
Beijo no coração. Ficamos por aqui, gente. Que podcast. Mas vamos bora continuar a conversa. Vamos continuar. Tchau. Beijo, gente. Com Deus. Tchau.